somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fair Trade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos One Stop Shop. Parece mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Tcharam! Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos e tem o administrativo da ONG e várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Olá, muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um InTalks Empreendedorismo. Aqui quem vos fala é Laís Macedo, sou presidente do Lead Futuro, uma plataforma de networking, já conhecida aí por vocês que têm acompanhado a nossa trilha de conteúdo desse empreendedorismo raiz, vida real, que é o que propõe ser o InTalks Empreendedorismo, ao levar para vocês conteúdo de qualidade, conteúdo baseado não só na inspiração, mas no aprendizado. E o aprendizado o quê? A partir dos erros, dos acertos, do desafio, e desse DNA do bom e velho empreendedor, que é o DNA da coragem, da ousadia, da disrupção, de encarar o novo, de encarar o incerto e ali prosperar e transformar o mercado. E hoje eu estou muito animada, como sempre estou muito animada, porque tem sido, sempre uma grande aula estar aqui, me sinto muito privilegiada pela oportunidade de ouvir e aprender com tanta gente bacana, com tantos líderes inspiradores, que eu tenho muito respeito e admiração, que tem passado aqui pela história do InTalks Empreendedorismo. Já passamos por diversos setores e hoje o papo promete, porque é hora da gente reunir dois setores que são pilares essenciais na transformação social e econômica do nosso país, ao falarmos de saúde e de educação. Hoje, 4 médicos estão transformando aí num potencial de uma transformação cada vez maior, numa grande escala, ao interagirem, prepararem os médicos que estão, assim, os estudantes que estão chegando aí no mercado com um projeto chamado 7º Ano. Acho que a ampliação aí do horizonte da formação médica com as soft skills, com tudo aquilo que a gente sabe que o mercado demanda, independente da área de atuação,
que o profissional que está chegando agora vai se instalar. Enfim, não quero antecipar, porque a gente vai escutar realmente quem pensou, quem vibrou esse sonho, quem cria e realiza, que assume 2 chapéus, porque além de tudo é um médico brilhante, mas Lucas Rezende é também um dos fundadores e CEO do 7º Ano. E antes de passar aqui a bola para o Lucas se apresentar e vocês entenderem o que vem por aí, aproveitem para passar adiante esta live. Ela fica salva tanto no YouTube quanto no LinkedIn, além de se tornar um podcast. Mas o legal mesmo é se a gente puder bater um papo aqui ao vivo. Assim vocês terão a oportunidade de trazerem seus comentários, dúvidas, enfim, interagirem com a gente por meio do chatzinho aí do LinkedIn e do YouTube. Contem pra gente onde é que vocês estão. Aqui estou falando do Spaces Berrini, Spaces que é apoiadora, Regos e Spaces, né, são apoiadores do Intalks. O Intalks já tem uma jornada aí de dezenas, centenas, já posso falar assim, né, de entrevistas com grandes empresários, conduzidas pelo meu querido amigo Thiago Alves, ele que é presidente da Regos e da Space, e me deu aqui essa grande oportunidade de liderar a bandeira de empreendedorismo junto ao Lead Futuro. Apresentação feita, eu não quero mais tomar tempo não, isso é verdade, porque eu quero escutar. Lucas Rezende, seja muito bem-vindo, obrigada pela oportunidade de te ouvir, de compartilhar um pouco dessa história e de ceder um pouco desse tempo, que eu sei o quanto ele é concorrido e apertado com essa jornada dupla aí. Seja bem-vindo, Lucas. Bom dia, pessoal, bom dia, Laís. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui participando desse bate-papo com vocês, trazendo um pouquinho da minha experiência na frente do pouco tempo do 7º ano, mas que está sendo uma experiência realmente muito intensa, e eu que tenho a agradecer, é um prazer muito grande estar participando desse podcast, dessa live, e eu estou aqui para ser bombardeado de perguntas. Pode começar, vamos direto ao assunto, está aqui para contribuir mesmo, vamos lá. Poxa, então vamos começar, porque a gente adora quando já nos dão aqui esta margem de mandem perguntas, porque perguntas eu tenho inúmeras. Mas me conta uma coisa, como é que surgiu o 7º Ano? Então, o 7º ano, a história dele não é linear, né? Eu vou tentar trazer uma coisa linear, mas que dentro do empreendedorismo a gente não tem nada muito linear, então pode ser que fique um pouco meio confuso. Mas assim, o 7º ano ela surgiu como sendo a faculdade de medicina, ela tem 6 anos, né? E a gente surgiu como o 7º ano da faculdade para ensinar tudo aquilo que a faculdade não ensina, né? A gente sabe que hoje em dia o profissional, seja ele médico, ou seja qualquer profissional, ele sai inseguro para o mercado de trabalho, né? A faculdade fornece conhecimentos técnicos, muitas vezes de forma meio diferente, né? Tem faculdades que fornecem um conhecimento técnico um pouco melhor, outras faculdades que fornecem um conhecimento técnico um pouco melhor, mas a gente sabe que o conhecimento técnico, ele está muito aquém do necessário para você conseguir ter uma carreira de sucesso e fornecer o melhor serviço, né? Então, nós somos 4 médicos, né? Somos 4 baianos que fomos para São Paulo. Então, assim, como é que é, só para quem não é médico, que tá para entender aqui, a gente faz 6 anos de faculdade. Depois de 6 anos de faculdade, a gente é médico. Só que você não vai no médico, você vai num cardiologista, você vai num reumatologista, num ginecologista, e para você virar esse especialista, você tem que fazer de 3 a 5 anos de residência. E é um novo processo seletivo, é um processo seletivo ainda mais concorrido. Então, a gente saiu, você faz uma prova no final do 6º ano para você passar, como se fosse um concurso público. E os 4 fizeram para ir para São Paulo, para a USP. Então, nós éramos 4 amigos, né? Ficamos mais amigos ainda ao longo do tempo, e a gente fez residência na USP. No último ano, que foi ano passado, com a pandemia, a gente teve um pouco mais de tempo livre, assim, para, digamos, dar um zoom out da medicina, e começamos a consumir muito conteúdo digital, e a gente viu que tinha um gap no meio digital, da parte médica, que trouxesse esse algo a mais, né? Porque o que é que a gente via na nossa rotina? Eu, pelo menos, como eu era quando eu estava na faculdade, eu achava que bastava ser bom tecnicamente, né? Eu achava que seria bom tecnicamente. E quando eu cheguei na USP, eu tinha 24 colegas que nem eu na minha residência, era todo mundo muito bom. Então, assim, não é a parte técnica, né? Então, a gente começou a ver que os profissionais, que eles tinham um destaque, que ele tinha uma forma melhor de lidar, que ele conseguia ter o seu consultório particular, que ele era mais feliz na família, o que é que essas pessoas tinham, né? E a gente começou a perceber
que tinha algo muito a mais que não era ensinado na faculdade e que nós 4 tínhamos cada uma dessas coisas, né? E a gente resolveu fundar o 7º ano justamente para trazer essas coisas que a faculdade não ensinava. E o que é isso que a gente tanto fala? Então, assim, a gente sabe que as people skills, né, soft skills, então, liderança, que é o que você fala aqui bastante, networking, você desenvolver sua oratória, você desenvolver seu carisma, sua empatia, tudo isso é treinável, né? Por mais que a faculdade não ensine, existem métodos de você aprender tudo isso, né? Existem formas de você aprender. A parte de administração, então todo médico recebe pessoa jurídica, né? Hoje em dia o médico ele não é contratado CLT, só que nenhum médico sabe como abrir uma pessoa jurídica, como recebe, então ele não tem nada sobre remuneração. Ele tem que escolher uma especialidade, ele não sabe o que é que escolher nessa especialidade, não sabe, ele vai liderar uma equipe numa parada cardiorrespiratória, ele vai dar um plantão no primeiro dia que ele se forma. Se tiver uma parada cardiorrespiratória, que é comum nos plantões, ele vai liderar a equipe de enfermeiro, a equipe de técnico, ele vai ter que liderar uma mini equipe. E ele não está preparado para lidar com isso, né? Então, assim, eu pensava, e os estudantes pensam também, e os médicos recém-formados, que basta você saber o conteúdo técnico. Enquanto que, para você realmente fornecer um serviço de qualidade para o seu cliente, que pode ser a sua mãe, pode ser o seu filho, pode ser um colega seu, vai ter muito a mais. O conhecimento técnico, ele é apenas necessário, mas está muito longe de ser suficiente para qualquer profissão, eu acho. Então, a gente juntou 4 amigos que tem um pouco, cada um, ninguém é perfeito, né? Cada um tinha um pouco dessas qualidades, e a gente resolveu começar a ensinar, né? Então, a gente começou no Instagram, a gente não tinha uma visão, assim, empreendedora que o negócio ia dar tão certo como deu. A gente começou com o Instagram e a gente dava uma aula semanal gratuita, né? Essa aula era ao vivo e gratuita, e a gente ia salvando essas aulas. E começou a ter muita demanda das pessoas quererem assistir essas aulas. E aí a gente montou uma comunidade, né? Foi o nosso primeiro produto, que a gente meio que criou a comunidade de médicos que tem esse perfil completo ou que querem ter isso, né? Então a gente deu nosso primeiro produto. E aí foi assim que surgiu o 7º ano, né? Foi vendo a necessidade, a gente vendo que tinha uma dor muito grande dos estudantes, a gente vendo com nossos mestres, a gente via, nossa, o que é que esse meu chefe aqui tem de tão bom que faz ele melhor do que aquele outro meu chefe que é terrível, né? E a gente sempre foi muito curioso, então foi basicamente vendo essas coisas diferentes que a gente resolveu fundar o 7º ano e com a pele em risco, né? Porque somos 4 médicos e que estamos construindo a nossa carreira, então a gente mostra o dia a dia. Então, a gente aprende muito para a nossa própria carreira nesse meio tempo, né? Nossa, interessantíssima essa sua reflexão de não só, né, proporcionar aprendizado, mas como ser consequência dessa jornada de aprendizado, trazendo esse conteúdo de troca para as suas vidas. Acho que esse é um grande ativo hoje do empreendedor, ele não necessariamente ter sempre as melhores respostas, mas ter também as melhores perguntas, porque é daí que ele também se desenvolve, né, dessa troca, é tudo uma grande via de mão dupla. Você acha que vocês cresceram tão rápido? Porque, assim, me espanta quando a gente fala de números, né, ainda são números tímidos, perto de todo o potencial de mercado. Ao mesmo tempo, são números muito expressivos quando a gente fala de um negócio de menos de um ano. Sim. Você acha que esse crescimento rápido, ele se deu na necessidade tão evidente do mercado, assim, vocês fizeram um movimento e ali vocês descobriram uma dor coletiva, porque foi muito orgânico, né? Não sei o quanto vocês investiram em marketing, houve um investimento grande em marketing ou, de fato, esse orgânico que eu estou especulando aqui, ele foi o que existiu para essa ascensão rápida do 7º ano? Assim, tem alguns, eu consigo elencar alguns pontos chaves, assim, digamos, que eu acho que foram os pontos de inflexão do 7º ano, digamos assim, né? As grandes viradas de chave. Então, a gente tem mentores muito, muito fortes, né? A gente modelou nosso negócio em cima de pessoas que a gente admira e que a gente faz isso. Então, a gente se baseou em muitos modelos de cursos digitais, de pessoas que lidam com pessoas. Então, a nossa meio que filosofia é que a gente são pessoas se conectando com pessoas, né? Então, no 7º ano,
essa frase não é minha, é de um influenciador que chama Ricardo de Carvalho, que ele fala que pessoas se conectam com pessoas. Então, desde o começo, a gente dá muito a nossa cara à tapa, a gente mostra o dia a dia, a gente não tem medo de expor nossas vulnerabilidades na rede social, a gente mostra, quando perguntam para a gente diretamente, a gente abre caixinha todos os dias no Instagram, né? A gente começou, vai fazer 50, a gente dá uma aula por semana. A aula da semana é a aula de número 50. Então, a gente nunca faltou nenhuma aula, né? Teve aula na véspera do Ano Novo, teve aula na véspera do Natal, e são 50 vezes 7, daria o quê aí? 35, né? 350 dias que a gente tá... Nunca houve nenhum dia que não teve uma caixinha aberta no 7º ano. Nunca teve. Então, consistência, né? A gente se modelou em pessoas que já tiveram sucesso, e a gente criou meio que uma tribo, né? A gente criou uma tribo com os estudantes em que a gente tem o nosso próprio vocabulário, que a gente, então, eles são os tios e as tias, né? Nós somos os tios e as tias, todo mundo chama de tio e tio. Tem os catedráticos e as catedráticas, que são, tipo, os namorados e namoradas. A gente tem o herói e o anti-herói. Então, o herói é o médico padrão total, que a gente fala, que é esse médico completo. O anti-herói é o médico quebra-mão. Né? E a gente criou uma tribo em que os nossos próprios seguidores passaram a viver o que a gente vive, né? Então, a gente mostrava o nosso dia a dia, a gente mostrava a gente com nossa família, o que é que a gente fazia no dia a dia. Então, acho que a grande questão desse crescimento foi a sinceridade, né? A gente mostrar quem a gente é de verdade, a gente se expor, né? A gente expõe nossa vida pessoal ali no dia a dia e a gente mostra na prática, a gente aplica o que a gente faz. Eu acho que essas foram as grandes sacadas do começo do projeto, foi que a gente não, do mesmo tempo que a gente queria montar uma empresa, o nome 7º ano ele é um nome muito forte, tanto que hoje a gente cede o nosso nome como marca para alguns cursos, a gente monetiza a marca, só o nome 7º ano, a gente fornece nossa base de clientes, a gente tem, mas todo mundo sabe quem é Lucas, todo mundo sabe quem é Danilo, todo mundo sabe quem é JP, quem é... Tem um dia das caixinhas, que é o dia das catedráticas, que são nossas mulheres, somos 4 homens, né? Nossas mulheres que respondem as caixinhas. Então, aí vem pergunta de cunho de relacionamento, as meninas perguntando os nossos defeitos. A gente tem um podcast em que as meninas participam e a gente faz uma coisa mais descontraída. Então, eu acho que o grande desse crescimento rápido foram pessoas se conectando com pessoas. Não foi mais uma empresa chegando, querendo vender um curso. Não é isso que a gente queria. A gente queria realmente agregar e, lógico, que a gente quer ganhar dinheiro também, né? A gente não tem, uma das coisas que a gente fala no 7º ano é que você não tem que ter vergonha de querer ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, então você tem que realmente falar isso. Mas a gente dá muito conteúdo de graça. E o nosso conteúdo gratuito é o mesmo conteúdo pago, né? Se alguém está desde a primeira semana lá, ele pode assistir todas as aulas semanalmente, né? Se ele assistir ao vivo. E essa aula depois, se ele quiser ver uma reprise, ele tem que ver esse conteúdo pago, né, nesse produto específico. Então, eu acho que esses seriam os pontos chaves, assim, né, são a nossa exposição, a gente está comprometido, pele em jogo, e a constância, e a gente investiu um pouco em marketing também, né, no começo foi tudo 100% orgânico, mas a gente investe em tráfego pago, a gente estuda muito marketing, né, eu diria que o investimento inicial mais alto fomos nós mesmos, né, nós tivemos que dar um pouco do nosso tempo, deixar de ganhar um dinheiro trabalhando para investir na gente, em aprender marketing, aprender sobre como montar uma empresa. Eu acho que esse foi o maior investimento que a gente fez, não foi nem financeiro. Olha, então eu já vou antecipar uma das minhas perguntas, não era dela que eu queria falar agora, mas é um tema que me chama muita atenção, né? Desde quando o Arthur me apresentou o 7º ano, o modelo me surpreendeu muito pelo potencial de escalabilidade, que é um ativo hoje quando você olha para um business, um dos principais elementos que você tem que olhar para ele é a escalabilidade, mas um outro elemento que é um intangível, você verbaliza ele agora e me entusiasma muito de validar essa percepção que eu tive, é que é dessa autenticidade do seu negócio, né? A gente tem visto grandes cases e espero trazer aqui nas próximas entrevistas, exemplos assim de mercados totalmente distantes, como o Pets, a hamburgueria aqui em São Paulo ou Nanica. Trago eles para voltar para a essência da autenticidade, do DNA, e aí algo muito valioso que
valida esses negócios é quando a gente personifica no CPF, porque o CPF ele vem com a vulnerabilidade, ele vem com essa autenticidade, ele vem com a vida real, que é tão escassa nesse mundo da glamourização, nesse mundo da fórmula de sucesso e de receitas de prosperidade absoluta, no qual se você não executa, você não faz parte dessa jornada de tanto sucesso do empreendedor brasileiro, onde falha, ela, enfim, não entra na pauta. Então, acho realmente muito bacana, e aí eu queria voltar para uma pergunta, antecipar uma pergunta que é, a rotina médica, ela é, sem dúvidas, entre todas as profissões, uma das que mais demanda não só de energia, mas também de tempo. Então, quando eu olhei 4 médicos empreendendo, porque na minha cabeça eram alguns médicos, mas também alguns executivos que estavam ali focando integralmente no projeto. E não, quando eu vi, eram 4 médicos, grandes referências nas suas áreas de atuação, ou seja, com uma demanda de trabalho imensa, e focando ali numa rotina de disciplina de produção de conteúdo, num Instagram com potencial de comunicação absurda pela recorrência e qualidade do conteúdo que ali vocês disseminam. Lucas, como é que é essa troca de chapéu aqui? Como é que você está gerindo seu tempo? Como é que foi isso para você? Desde a faculdade, a gente tinha umas ligas acadêmicas, né? O que eram as ligas? Eram grupos de estudantes que eles se reuniam sobre um orientador para fazer reuniões semanais sobre um tema. Por exemplo, digamos, vamos fazer uma liga para estudar ginecologia. Então, tinha uma reunião semanal e era como se fosse uma mini empresa ali, que você organizava a aula, você dava aula, etc. Então, desses 4 sócios, 3 eu conheci, nenhum deles é da mesma turma, né? A gente se conhecia dentro dessas ligas. 3 eram da mesma liga. E a gente tinha uma filosofia nessa liga que era assim, se você quer pedir para alguém fazer alguma coisa, peça para a pessoa mais ocupada, né? Porque normalmente é quem consegue fazer mais coisa. A gente confunde, às vezes, essa questão dessa pessoa, não, eu vou pedir para quem tem menos trabalho, para quem tem menos isso e menos aquilo. Então, os 4... muita gente fala assim, nossa, mas vocês pegaram 4 sócios médicos, né? Assim, você não tem nenhum cara de TI na sua empresa, você não tem nenhum cara de tal coisa, não, a gente não tem mesmo, né, nisso daí não. Mas a gente tem 4 pessoas que são 100% que a gente comprometidas com o negócio, né, que são pessoas que a gente confia e que não tem medo de trabalho, né, então assim, tem 3 que são cirurgiões. Então, se um tá na cirurgia, não é porque, tal dia fulano de fulano, não, se ele tá na cirurgia, não posso, eu vou assumir o dia dele e vou tocar aquele negócio, né, vou te dizer que é fácil? Não é, mas eu acho assim, é difícil, é trabalhoso, não tem como te dizer como fazer. É uma questão de você saber que a responsabilidade é sua, você assumiu essa responsabilidade. Ninguém falou para mim, você é obrigado a tocar o 7º ano, você é obrigado a ser médico, você é obrigado a trabalhar. Não, foi tudo eu que escolhi, né? Se foi eu que escolhi, eu que vou ter que fazer mesmo. Então, vem muito essa questão da gente conseguir assumir vários papéis, é mais da questão da personalidade de cada um, né? Que a gente lida bem com... Eu sou uma pessoa que sempre lido melhor, produzo melhor quando eu estou sobrecarregado, né? Para mim fica mais fácil de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo. Quando eu estou com muito tempo livre, eu acabo não produzindo tanto, de forma tão afetiva, quando eu tenho mais coisas. Então, eu lido bem com esse tipo de trabalho, e isso eu me conheci desde o começo da faculdade. Então, realmente não sou tão organizado assim, mas é uma questão de que eu gosto de trabalhar assim, no 220 o tempo inteiro, resolvendo várias coisas. Eu consigo estar aqui falando com você, parar, responder minha mulher, vou chegar de tarde hoje, vou trabalhar lá, posso responder uma coisa aqui e continuar dando conta do que eu tenho para fazer lá. Então, eu acho que isso é uma coisa mais de personalidade mesmo e de aptidão para o trabalho. Eu diria, não tem uma regra para você, como você fazer isso. Prioridades, né? Disciplina, prioridade. Quem quer dar um jeito, quem não quer uma desculpa, e de fato concordo com você. Às vezes, óbvio, né? Algumas renúncias elas vêm junto com essa decisão de uma jornada dupla, mas estou totalmente de acordo aí que vem numa questão de quanto mais coisas a gente tem para fazer, mais a gente se organiza. Mas é isso, né? Vocês estão liderando um projeto que vocês acreditam, vocês sabem que ele precisa de vocês. E até algo que me faz refletir. Quando vocês criaram o projeto, foi algo assim, genuíno de, poxa,
eureka aqui, vamos passar isso adiante, ou ali já teve esse tino empreendedor de falar, gente, isso aqui pode ser um negócio. Vamos trilhar isso aqui no modelo de business, vamos olhar para monetizar. Qual que foi a visão naquele D0? Então, assim, como é que foi, né? Como é que foi, assim, a história no dia a dia? Eu sempre quis empreender, eu sempre quis ter meu negócio, né? Isso aí era uma coisa que eu falava para todo mundo. Eu falava, não, eu vou ter meu negócio, eu quero ser médico, mas eu quero ser dono, eu posso não sei quando, mas em algum momento eu vou ser dono. Isso eu nunca tinha vergonha de falar para as pessoas. Tanto que essa oportunidade do 7º ano surgiu para mim por causa disso. Então, como é que foi, né? A ideia original foi de Danilo e da esposa dele, né? Que são médicos. Então, eu sempre fui conhecido entre os meus colegas por ser aquele cara que estava mais de empreendedorismo, mais de negócios, de investimento, e começou com isso. Danilo é neurocirurgião, e aí ele terminou, são 5 anos de neurocirurgia, ele terminou o 5º ano em março, quando estourou a pandemia. Então, ele acabou que ele não teve o volume de trabalho que ele queria, porque em março parou tudo, né? Então, assim, até para médico não especialista, acabou, ninguém queria fazer cirurgia, ninguém ia no consultório. E aí, ele começou a consumir muito conteúdo digital, né? Ver que tinha apenas uma pessoa que falava dessas coisas que a gente fala, mas que não tinha uma autoridade forte, né? Todo médico, o sonho dele é entrar na USP, né? Todo médico, ele sonha em fazer residência na USP, porque é o maior hospital da América Latina, é onde estão as melhores cabeças do país, as pessoas que produzem ciência, que produzem conteúdo. Do ponto de vista técnico, é a maior vitrine que você pode ter, estar na USP. Ele falou, velho, assim, a gente tem aqui eu tenho aqui 25 amigos, nós viemos em 25 baianos, na época que a gente tem aqui 25 amigos, e que a gente não cada um com a qualidade e não tem como mostrar isso. Aí ele viu que tinha esse gap grande que queria ajudar. Então ele chamou Davi, que ele é produtor, ele é um cientista, né? Ele é o cara que produz ciência, é o cara que escreve artigo, o cara que sabe da estatística, e nem todo estudante precisa aprender e todo médico precisa pelo menos saber consumir ciência. Isso ficou mais evidente ainda com essa história dessa pandemia, todo mundo viu a importância de ciência, o que é que não é. Eu tinha essa parte de investimento, de empreendedorismo, de visão de negócio, e ele falou, preciso chamar Lucas porque o médico gasta mal. Todo médico ganha muito dinheiro, mas eu diria que 90% gasta mal. Tem uma amiga minha que é gerente de um banco, ela fala, Lucas, o que o banco mais gosta é de médico, porque todo médico pega cheque especial, parcela a fatura de cartão, e ele ganha bem, e o médico não tem a mínima ideia sobre a educação financeira, de nada, de poupar, ele acha que a vida é plantão, plantão, plantão. E teve um outro sócio, que é João Pedro, que ele já teve uma experiência como professor de uma startup de educação, e tinha saído. Aí ele falou, não, são esses 4. E aí a gente fez uma reunião para montar, e aí nessa reunião eu fiz meio que aquelas oficinas com cada um. Eu sentei os 4 para a gente alinhar o que é que a gente queria. Não, o que é que você quer? Não, eu quero ganhar dinheiro porque eu quero poder exercer a medicina que eu sempre quis. Eu não quero depender de plantão. Era essa a nossa ideia no começo. Realmente era ganhar dinheiro. E até as pessoas fantasiam esse propósito. Não, meu propósito é que eu quero ajudar. Não, no começo a gente queria montar um negócio para ganhar dinheiro. Só que a gente não sabia o tamanho do impacto que a gente ia ter na vida das pessoas. A gente não sabia que as pessoas iam ter uma correspondência tão grande. A gente começou com a ideia de montar um Instagram e montar um curso, e pronto. Não foi, vamos montar uma startup de educação digital. Não foi isso. Enquanto a gente foi desenvolvendo, cada um foi estudando uma área. Então, o Danilo foi estudando muito a parte de marketing. Danilo, digamos assim, aquele cara mais carismático, né? Aquele cara que todo mundo gosta, que senta numa mesa, todo mundo dá risada, todo mundo gosta dele, aquele cara que tem um carisma, que tem habilidades com as pessoas muito grande, que dá o sermão na galera, aquele cara meio ogro, que todo mundo gosta, né? Ele foi se desenvolvendo cada vez mais nessa parte e foi ensinando pra gente, as caixinhas têm que ser de tal jeito, você tem que se portar de tal jeito, você tem que demonstrar vulnerabilidade. E eu fui desenhando um pouco mais do projeto e fui aprendendo nesse meio tempo. E fui vendo, E aí a gente viu que com o curso online, pra gente ficar vendendo curso por curso não fazia sentido, né? A gente, para fazer uma coisa que fosse fazer diferença nas nossas vidas, do ponto de vista financeiro, era por tudo ou nada. Ou a gente ia montar uma startup para revolucionar mesmo o mercado, porque a nossa carreira como médico, todo mundo
ninguém vai ter problema financeiro, né? Tá todo mundo estável financeiramente, tanto que a gente não depende do 7º ano para viver. Ninguém depende, ninguém tirou um centavo do 7º ano até hoje dos sócios, né? Tudo é 100% reinvestido. E a gente falou, não, se for para fazer alguma coisa, tem que fazer uma coisa grande. E eu comecei a estudar muito sobre empreendedorismo, a estudar a história de startup, consumir muito conteúdo digital, e ver de quem deu certo, de quem não deu certo, o que é que importava, o que é que não importava. E uma das minhas grandes qualidades é essa, digamos assim, essa capacidade de aprender o que tem que ser aprendido. Eu não tenho, eu tenho uma capacidade de aprender o que tem que ser aprendido muito rápido e botar em prática. Então, essa foi a grande, da minha contribuição, do ponto de vista da empresa, foi essa capacidade de ver para onde o negócio tinha que ir, correr atrás desse conteúdo e aplicar ele em prática, né? Foi basicamente isso que surgiu, foi assim que surgiu, foi assim que cresceu. Então, não foi uma ideia, não, vamos montar uma startup que nosso objetivo é fazer aquele roadmap bonito no começo. Não, a gente tem que ter... Não, agora a gente tem um roadmap, estamos fazendo agora, né, uma coisa para captar investimento, etc. Mas no começo, não. No começo a gente foi aprendendo com o próprio negócio. Eu poderia parar, não, pessoal, não vamos começar agora, não. Eu vou aprender aqui sobre startup um pouquinho, depois a gente começa. Não, a gente foi tocando o negócio e foi aprendendo no começo, né? Foi errando, como você falou. Eu costumo dizer que... eu ouvi uma frase sobre empreendedorismo que é uma jornada bipolar, né? Multipolar. Tem dia que você acorda hiperanimado, nossa, vai bombar, vai estourar essa startup aqui hoje, a gente vai... Tem outro dia que você fala, nossa, não sei se vai dar certo, tem outro dia que você acorda triste, é uma montanha-russa emocional, né? Cada dia é uma coisa nova, é uma experiência nova que faz você se empolgar de um lado, você ficar triste do outro, aí você acha que não vai dar certo, depois você acha que vai dar, é mais ou menos como eu falei, não é linear. Exatamente, adoro essa reflexão, porque às vezes, né, quando me perguntam, queria cursos, queria saber o que é prioridade de conteúdo para consumir aqui e agora. Eu falo, olha, é improvável que eu vou te dizer, mas investe em autoconhecimento, trabalha a sua inteligência emocional, porque é uma vida de caixinha de surpresas, é uma vida fora do controle, é uma rotina, assim, como virginiana, né? Sofro, porque se tem uma coisa que nessa vida eu não consigo ter rotina, porque a gente está o tempo todo sendo confrontado com tomadas de decisão, com mudar o curso da história. Eu acho que é esse perfil fluido que o empreendedor tem de se adaptar às adversidades que determina parte da sua prosperidade aqui. E, poxa, para mim vocês representam esse empreendedor vida real no qual me refiro. Eu acredito muito pouco, eu sei até que... Eu falo muito em primeira pessoa aqui no Intalks, porque vem muito das minhas crenças de não ser uma pessoa que acredita num BP bonito, né? Você faz aquele business plan, valida ele por ano, se apaixona na ideia, vai para o mercado, se apega, pouca flexibilidade de adaptação pela crença e paixão que você aplicou naquele negócio, que você colocou tanta energia, tempo, dinheiro. Então, assim, eu não acredito nessa jornada muito glamurosa, eu acredito numa jornada como a de vocês, que eu até digo, gente, vai ter que trocar o pneu do carro com ele andando. E tá aí, maravilha. A gente tem muita caixinha, o pessoal ficou na moda esse negócio de propósito, né? E nosso público são os moleques de 18 anos que estão no começo da faculdade, ou então o cara que está terminando a faculdade com 23, 25 anos, não sabe o que fazer. E aí vem aquelas conversas, nossa, mas não sei qual que é meu propósito, eu preciso ser feliz, eu preciso arrumar alguma coisa que vai me fazer feliz, não sei o quê. E o que é que a gente percebeu com a gente mesmo, né? Cara, assim, como é que é essa história de propósito pra gente no 7º ano? Isso é um consenso. Primeiro você trabalha, você faz sua obrigação. Durante o seu trabalho, aí você vai descobrir qual que é o seu propósito, né? E eu acho que no 7º ano foi exatamente assim. A gente começou, a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar aqui, todo dia, todo mundo vai ter que fazer as coisas. E no começo do processo, a gente descobriu qual que era o nosso papel, né? Então, assim, se você me pergunta assim, Lucas, hoje, se dinheiro não fosse uma motivação na sua vida, sei lá, você tem 500 milhões de reais, não faz diferença nenhuma. Eu continuaria fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo no 7º ano hoje, entendeu? Talvez eu não continuasse trabalhando no meu trabalho como médico, não porque eu não gosto de trabalho como médico, mas não porque as condições desse trabalho não é a melhor possível para mim, entendeu? A forma como é feita. Mas no 7º ano, os 4 falam assim, não, cara, assim, hoje, se não dependesse, se eu não estivesse monetizando nada, ganhando 0 de dinheiro, eu continuaria fazendo minha caixinha aqui, porque
eu não sabia que era isso, eu não sabia, mas eu só pude descobrir que o propósito do que eu gostava de fazer era isso, quando eu me predispus a trabalhar e conhecer isso. Mas as pessoas querem antecipar, elas querem ter o trabalho dos sonhos, querem ter o trabalho que elas acordem felizes todos os dias, que elas não acordem cansadas, que elas durmam, que elas cheguem embaixo de um travesseiro e durmam instantaneamente, sem nenhuma preocupação. E isso que é fuga da realidade, né? É isso que eu vejo que está meio distoante, né? A gente brinca que... isso é brincadeira, né? Que tem a brincadeira da Xuxa, né? Que a Xuxa fala, tudo pode ser, basta acreditar que vai ser. E aí todo mundo acha que basta acreditar que vai ser, que vai surgir de uma hora para outra o seu propósito e que você vai conseguir ter a profissão dos seus sonhos, né? E vai ser 100% feliz, 100% realizado na sua profissão. E muitas vezes não. Às vezes você vai trabalhar com um emprego ok, que é como a maioria das pessoas fazem, né? Você vai trabalhar, vai lá cumprir o seu papel bem feito, porque você escolheu estar ali, vai chegar em casa e vai ter a sua remuneração e vai fazer bem feito e vai fazer o que você gosta depois. Nem sempre você vai conseguir trabalhar com o que você ama, né? Essa é uma das coisas que a gente viu com o 7º ano, né? Eu não posso trabalhar hoje só com o 7º ano, que é o que eu amo. Eu tenho que continuar fazendo meu trabalho com médico bem feito, porque eu que escolhi estar ali. Esse é um dos grandes aprendizados que a gente teve com o 7º ano, que a gente tenta passar para essa molecada que segue a gente hoje em dia, né? Com certeza, meu Deus, quantas perguntas eu tenho. Só acho que eu vou te encontrar pessoalmente essa semana. Você prepara que se essa meia hora que ela não se multiplicar para eu discutir com o que eu quero, eu vou ter muitas perguntas pessoalmente. Não, eu estou adorando aqui as interações das pessoas, até a Tati está aqui, Cala, e é essa a maravilha desse ambiente empresarial. A Tati, ela lidera uma empresa de máquinas agrícolas. Olha a distância do universo que vocês estão. Mas vocês estão no lugar comum, que é um ambiente empresarial, que é numa jornada empreendedora. Ela até comenta que ideia incrível do 7º ano. Médicos são super bons tecnicamente, mas às vezes faltam as soft skills e as habilidades de empreendedorismo, né? Você validou isso aí no seu discurso. Gosto muito do seu tom realista, Lucas, ao falar de negócio. Eu sempre pergunto assim, quando estou discutindo business com alguém, eu falo, olha, ganhou na Mega Sena amanhã, eu te encontro no teu escritório, eu te encontro no aeroporto. Isso determina muito a crença que você tem no negócio. A gente não vai amar o que a gente faz todos os dias. Eu não amo Lead Futuro todos os dias. Eu tenho vontade de desistir. Mas, no final das contas, a minha equação ela é positiva quando eu olho para a coragem, quando eu olho para o que me motiva e para o meu propósito. E está tudo bem, né? Sim. É isso que eu digo, sem ilusão. A vida real está aí. E aí você fala hoje assim, você hoje, né, não tem todo o seu tempo para se dedicar ao 7º ano. Mas... olhando para o futuro, ele está prosperando. Eu tive 2 experiências aqui com o Lucas de poder conectá-lo a 2 lideranças que conhecem bem o ambiente empreendedor e tem esse termômetro quanto a potencial de negócio. A reação de ambos foi de grande surpresa, entusiasmo e confiança no modelo do 7º ano. Então, bom, não estou falando nada novo, porque eu sei que vocês têm essa consciência, mas estou contando para quem nos assiste, porque agora a dúvida não vai ser só minha. Para onde está indo o 7º ano? E qual é o momento que você acha que você vai ter que fazer uma escolha? E se você pretende fazer uma escolha de renunciar a uma das suas carreiras? Hoje você pensa sobre isso? Seus sócios pensam? Como é que vocês lidam com isso? Então, a gente lida, a gente sabe das coisas que podem acontecer, mas a gente não sofre por antecipação, né? A gente tem uma máxima no 7º ano que a gente fala, assim, tem o pessoal vai fazer residência, né? Então, eles fazem prova para vários lugares. Então, só para vocês entenderem como é que funciona. Então, o cara vai fazer prova, ele vai fazer pediatria, e aí ele vai fazer prova para 7 hospitais diferentes. E aí, antes de fazer a prova, ele começa a perguntar, qual é melhor? É USP São Paulo ou é Unifesp? A gente responde, primeiro você cria o problema, depois você resolve o problema, né? Então, você não vai tentar escolher entre USP, São Paulo e Unifesp se você não passou nas 2. Quando você passar nas 2, se você passar nas 2, aí você vem e pergunta a gente com o problema que a gente vai ter todo o prazer em te responder e te ajudar nessa sua escolha, né? E eu vou transpor, como eu vivo o que eu falo lá, eu vou usar essa máxima para responder a sua pergunta. Se um dia eu tiver que fazer essa escolha, eu não vou precisar responder ela instantaneamente, né? Então, eu vou primeiro esperar o problema surgir para depois eu resolver ele. Enquanto isso, eu vou focar em fazer as 2 coisas muito bem feitas, que é o meu papel
nesse momento. Espero que eu não tenha sido uma resposta muito evasiva da sua pergunta. De modo algum, daí o valor, o grande ativo de formarem médicos com mindset tão racional, entendeu? Olha esse benefício que vocês têm. Foi estudar comportamento humano, fiz relações públicas, esse pensamento lógico, racional, prático e tão óbvio, carece aqui. Então, acho que você está certíssimo. É realmente usar aquilo que você tem em mãos agora a certeza que você tenha de 2 projetos que prosperam, sua carreira médica e o 7º ano. E aí você fala aqui muito sobre, né, essas dores que surgem nessas pessoas que encontraram no 7º ano esse espaço de acolhida. Para mim, esse espaço se dá de uma forma muito clara ao olharmos para a autoridade de vocês 4 naquilo que vocês falam. Né, algo escasso no mercado hoje, todo mundo ensinando aquilo que não vive. O que, para mim, beira o absurdo, né? Você não pode ensinar aquilo que você não sabe na prática, porque há um grande abismo entre o que a gente fala, o que a gente faz, entre o que a gente vê nos livros, o que acontece na vida real. Então, no final do dia, ao alguém procurar, assim, vocês, poxa, né, passei, para onde eu vou, no que eu baseio a minha tomada de decisão, preciso de uma orientação, vocês passam, assim, um grande espaço de mentoria, especialmente quando você fala de comunidade, né? Você está criando fãs. Isso vai muito além de um consumo de conteúdo. E ao, então, considerarmos aqui que você está mentorando. A mentoria, ela não é um estado passageiro, porque as dores são outras, as demandas são outras, os conselhos que a gente aspira a cada fase da nossa vida, eles se transformam também. Porque tenho estou refletindo aqui que eu gostaria de te ouvir, de hoje você tem um público que consome este produto. Mas esse público está se transformando, ele se transforma, então, na maturidade dele no mercado, ele se transforma no poder aquisitivo dele, então, que amplia para ele poder consumir outros produtos com outro valor agregado. Hoje vocês estão focados em aprimorar o que vocês têm para o público que vocês já dialogam, ou vocês já olham esse perfil, ou talvez já há uma demanda, que embora ainda seja recente, desse médico, desse aluno, desse estudante que tem acompanhado vocês e que ao longo do tempo ele vai ter expectativa que o 7º ano siga mentorando, e de um lado que ele já conhece uma marca, já há pertencimento, a marca já gerou valor para ele, e ele está disposto a investir cada vez mais tempo e dinheiro, conforme a carreira dele prospera, naquilo que vocês podem dar, já que vocês viraram esse espaço de aconselhamento, de mentoria, de direcionamento, naquilo que eles não tiveram em todos esses anos dentro de uma universidade. Sim, eu vou até pegar a outra pergunta que você fez para responder uma parte dessa. Você perguntou como é que estava esse projeto do 7º ano, né? Então, assim, a gente começou com uma coisa que não existia, né? Existia, mas de forma rudimentar, que é essa parte do que a faculdade não ensina. Né? Então, a gente ensinou, e quem que precisa disso? Todo mundo, todo médico precisa disso. Desde o estudante na faculdade, ele precisa, de repente, saber como lidar com um colega de turma dele, para ele não ser o cara chato, porque esse colega é o que vai indicar para ele o paciente no futuro. Então, ele não pode ser aquele mala da faculdade. Ele precisa ser um cara que vai desenvolver o network dele desde a faculdade. Ele precisa ser aquele cara boa praça, aquele cara que todo mundo gosta, que ajuda, que serve a comunidade dele. Né? Ele não pode achar que está sempre em malefício, ele não consegue, na faculdade o cara não consegue enxergar o gatilho da gratidão, né? Ele não consegue fazer uma coisa sem esperar nada em troca naquele momento, ele não consegue vislumbrar isso, né? Então, esse cara, do começo da faculdade, ele precisa desse nosso conteúdo extra. O cara que está entrando no mercado de trabalho, ele precisa desse conteúdo extra, porque ele precisa mostrar serviço. E o cara que já está lá na frente, que já cometeu todos os erros e não consegue melhorar, não consegue sair da vida de plantão, não consegue se planejar financeiramente, ele também precisa. Ele precisa melhorar o carisma com a equipe dele, a enfermeira, ele é grosso com a enfermeira, e aí o plantão dele não flui, ele chega estressado em casa, porque a enfermeira tornou a vida dele um inferno no plantão, né, porque ele não sabe lidar com a equipe dele, não sabe liderar, enfim. O nosso conteúdo, esse conteúdo, ele é para o médico ao longo da transformação, desde que ele entra na faculdade até o final. Só que tem uma particularidade que eu não sei nem se é só da medicina, eu posso falar da medicina porque é o que eu vivo. Normalmente você não compra um curso de alguém que é mais novo que você, digamos assim, né? Você tende a olhar e falar, nossa, que legal,
mas eu não vou dar meu dinheiro para esse moleque, né? Tipo assim, você não vai pagar uma coisa para esse cara. Então a gente já sabia dessa barreira e a gente resolveu não focar nesse pessoal. A gente tem aluno que é mais velho que a gente, tem, mas é a minoria. O nosso público principal hoje, ele é o estudante e o médico recém-formado realmente, porque eles têm a gente como o que eles querem ser, né? Como você falou, eles têm a gente como fã. A gente tem fãs hoje em dia, né? A gente tem pessoas que compram o nosso produto e querem estar com a gente o tempo inteiro. E isso é um ativo que a gente precifica. No nosso pitch, que a gente está desenvolvendo agora o pitch deck, a gente já fala que a gente imagine, a gente coloca qual que é a remuneração média do médico, a remuneração média do médico, e que ele vai ter a gente como ídolo até o final. E a gente só ensina o que a gente vive. Então, por exemplo, tem um curso, tem uma dor muito grande, que é como o médico vai montar o seu consultório particular, por exemplo, certo? É uma coisa muito difícil de você estabelecer, e é o que todo médico quer. Só que a gente não vai ensinar isso ainda. Primeiro, dos 3 sócios que querem montar, eles estão montando o consultório particular deles. Depois que eles montarem, aí sim a gente vai ter um conteúdo direcionado para o cara, porque a gente não ensina nada que a gente não vive ou que a gente não traga alguém que viveu para trazer. Então, tem uma aula sobre preparação, a gente tem uma aula sobre, por exemplo, sobre preparação para validação do diploma nos Estados Unidos, por exemplo. A gente tem essa aula. Mas não foi nenhum de nós 4 que demos essa aula. Foi um cara que passou e validou o diploma nos Estados Unidos. A gente já tem professores parceiros que a gente paga, né? E ele vem dar aula no nosso curso, né? Foi a primeira aula que a gente teve desse jeito. Então, respondendo a sua pergunta, a gente visualiza isso como um ativo, né? Como esses fãs, como esses clientes super fãs, digamos assim. A gente tem uma lista de espera de gente querendo entrar no nosso curso, consumir nosso curso, né? A gente tem base de leads, a gente faz toda essa parte bonitinha de marketing, de captação, de remarketing, de vendas. Agora a gente vai implementar uma estratégia de vendas ativas, né? Então, assim, a gente começou com esse produto que era, digamos assim, um produto para todo mundo. E tem um mercado que é o mais aquecido de hoje em dia, que é o que tem a maior concorrência, que é o de preparação para residência, né? Esse mercado de preparação para residência, no começo a gente não ia fazer, mas agora a gente vai fazer. A gente vai lançar agora em julho o nosso curso preparatório para residência, né? Que o que é que a gente fez? A gente contratou 5 professores da própria USP, a gente viu qual que é o melhor método de estudo, a gente fez uma pesquisa, então a gente... Como é que a gente passou na USP, como é que as pessoas passam? É fazendo questão. Como é que é a prova da USP? A prova da USP é feita por profissionais de dentro da USP. Então, a gente contratou pessoas, fizemos um banco de questões, estamos desenvolvendo nossa própria plataforma de desenvolvimento, com checkout próprio, com equipe de TI para dar suporte, tudo isso do nosso bolso, a gente pagando. E agora a gente vai entrar nesse mercado também. Então, a gente já tem toda... Depois a gente vai fazer o quê? Nossa frase hoje... é tudo que o médico, tudo que a faculdade não ensinou e você deveria saber. A faculdade ensina o conteúdo técnico, só que não é um conteúdo técnico bom. Então, aos poucos, a gente vai começar a fornecer também para os estudantes que quiserem uma forma efetiva, sem perda de tempo, para ele aprender o que ele realmente importa para a faculdade dele, para ele exercer a medicina que ele sempre quis. Não vou ficar... Eu sei da faculdade... A gente não tem aquela hipocrisia de ficar dizendo, não, aquela matéria de bioquímica que eu fiquei decorando. Não, você não precisa saber isso. A gente fala, esqueça isso, você não vai usar isso. Eu vou ensinar para você o que você realmente precisa fazer e de uma forma efetiva, que você é baseado em evidência. Como é que se estuda hoje em dia? Não é sentando e lendo um livro, é respondendo questão. Então, a gente está indo para esse mercado com a pele em risco, né? Então, assim, a gente baseia o que a gente viveu, o que é que a gente usa para dar certo, o que é que a gente acredita que o conselho que eu daria para o meu filho, se ele estivesse na faculdade, é o produto que eu estou desenvolvendo no 7º ano, é o produto que eu gostaria que meu filho fizesse se ele estivesse na faculdade de medicina. Essa que é a nossa filosofia lá. Não é dinheiro pelo dinheiro, entendeu? E aí você traz uma outra coisa que eu estava pensando aqui, que é o seguinte, vocês estão causando uma disrupção muito grande. Adoro o quanto você traz essa predisposição de vocês para tomada de risco, botar a pele em risco, fazer algo que ninguém fez, mudar tanto esse comportamento desse mercado. E você fala, bom, se eu tivesse um filho fazendo medicina, era isso que você gostaria que ele também consumisse dentro da jornada de formação dele na universidade. Uhum. Você acredita que em algum momento, e não sei se isso já aconteceu,
Universidades podem procurar vocês para incorporar esse conteúdo dentro da sua grade curricular e com essa consciência, sim, de são gargalos na formação do nosso aluno, do nosso profissional. Tá, vocês estão fazendo, vocês estão impactando o mercado, a gente já viu que há um grau de influência e impacto muito grande, e precisamos de vocês aqui dentro. Vocês imaginam que isso vai acontecer em algum momento, desse conteúdo, então, se tornar algo oficial na formação dos médicos dentro das universidades? Eu não tenho pudor de dizer, não. Esse é um dos nossos objetivos, é o B2B, né? A gente vender o nosso conteúdo, sair do B2C e fazer uma parceria com a universidade, sim. A gente acredita no que a gente faz e acha que eles têm o aluno, né? E para eles é muito barato, né? Para você ter ideia, a gente fez uma pesquisa de mercado. Hoje no Brasil, você tem 150 mil estudantes de medicina. Em 2024, vão ser 180 mil, né? Desses estudantes, 85% são escolas privadas com mensalidade média de R$ 6.200 por mês. O nosso curso, ele custa R$ 80 por mês, né? Então, é uma parcela, É quase 1,5% do custo e faz mais diferença, isso eu garanto, no sucesso profissional que ele vai ter do que um conteúdo técnico que ele tem lá. Então, é possível sim. Tá no nosso roadmap a gente buscar essas parcerias B2B, a gente tentar fazer isso, colocar isso na faculdade. E as faculdades de medicina, eu vim de escola pública, que querendo ou não são as que têm a maiores, são as mais conceituadas, digamos assim, e por que são, né? Porque elas têm hospital-escola, né? E o médico, ele se faz na prática, né? Ele precisa do conteúdo prático. Só que tem eu assisti uma aula esses dias que tinha um meme que era assim, né? Era um macaco com um peixe na mão. Aí como é que era? Ele via um aquário e ele ia lá e via o peixe dentro do aquário. E aí ele ia lá desesperado e puxava o peixe do aquário porque ele achava que o peixe ia morrer afogado, né? E aí o peixe morre. Então, na medicina, a gente não pode se dar o luxo de não saber a parte técnica, né? Porque você está ligando com a vida da pessoa. Você não pode ser um ignorante do ponto de vista médico, né? Você não pode, naquele momento que o conhecimento técnico dentro da medicina, ele é muito importante. Muito mesmo, né? Porque se o macaco não sabe que o peixe nada, ele vai querer salvar o peixe, né? E isso pode acontecer no mesmo dia. Se você não sabe que você precisa fazer tal coisa em determinado momento, é a vida de alguém. Então, muitas faculdades hoje em dia, elas não se preocupam com o produto que está saindo de lá. Elas fornecem o diploma, mas não importa a qualidade de qual que é o produto do estudante que está saindo dali, né? E esse estudante é o que vai tratar o meu pai, vai tratar a minha mãe, vai tratar o meu filho, e eu quero que ele seja bom. Então, eu acho que realmente você resgatar a cultura do bom médico que a gente fala, você precisa de soft skills, né? Você precisa de empatia, de desenvolvimento pessoal, de capacidade de liderança, de network, de finanças, mas a parte técnica, ela é fundamental, não pode ser menosprezada. E hoje em dia, eu lembro quando eu estava no começo da faculdade, teve um professor que falou assim para mim, eu nunca esqueci isso, ele falou assim, se a faculdade de medicina fosse uma fábrica de carros, talvez ela não comprasse o próprio carro que saísse dela, né? Porque eles muitas vezes não estão preocupados com a qualidade do que está saindo dali, e a gente está, né? O nosso compromisso, a nossa preocupação é que realmente o cara melhore, né? Eu quero que ele saia, eu falo assim, a gente quer agregar valor, eu quero que quem está assistindo essa live aqui hoje saia do ponto A para um ponto B, que ele saiba, tem alguma coisa agregada, nova, né? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa hoje, que você saia uma pessoa melhor, e todo mundo consegue fazer alguma coisa, e nosso compromisso é com isso, né? Então a gente tem essa filosofia a gente sabe que muitas vezes a faculdade não consegue realmente ter as pessoas que realmente ao longo dos 6 anos, ter as pessoas necessárias para fazer isso, com essa mentalidade, porque é uma deficiência. É uma deficiência realmente da própria formação. Então, como é que você vai ter um cara para explicar que o médico tem que se importar com quanto ele ganha, para ele não aceitar um plantão nas piores condições?
Porque se ele não sabe quanto que ele precisa ganhar por mês, se ele não tem uma reserva de emergência, ele tem que se submeter a um plantão ruim, que ele não tem as condições mínimas para fazer para oferecer para o paciente, e aí ele se submete a condições necessárias porque ele precisa daquele dinheiro, porque ele não tem uma reserva, ele não consegue. Então, assim, a gente entende que a formação do bom médico é necessário que ele saiba lidar com dinheiro, é necessário que ele saiba negociar o valor do plantão dele, que ele consiga conversar, que ele tenha técnica de negociação com o chefe dele, né, que ele seja bem remunerado, que ele tenha condições de brigar por condições de trabalho. Então, tudo isso para a gente é importante, a gente realmente acredita nisso, e a gente pretende entrar na parte técnica para mostrar, para fornecer o que ele realmente precisa, porque tem muita coisa que você perde tempo na faculdade que você não precisa, mas você não vai conseguir lá mudar o MEC, a matriz curricular, mas você pode fornecer por fora, ó, cara, tem isso daqui, com esses 4 caras que chegaram onde você quer chegar, você confia neles, tá aqui, você confia em Lucas, confia em mim, me dê um voto de confiança aqui, veja, assine, experimente, veja se você gosta, né? É isso que a gente quer trazer pro 7º ano, esse que é nosso objetivo. Então, compreendo, hein? Mas aí me vem uma reflexão contrária, né? É evidente que a medicina ela é baseada em evidências, e que é algo extremamente técnico e tem que ser, exemplo ótimo esse do meme do macaco. Então, ao olharmos algo tão prático, tão tangível, passa a haver das universidades um certo ceticismo ao olhar para um modelo como o de vocês, que fala do intangível, que fala de soft skills. Será que eles chegam a perceber que vocês talvez não estejam colocando toda a lupa necessária na parte técnica que acompanha toda a formação do médico ao longo desses 6 anos? É a minha ideia contrária. Você acha que há ainda uma visão um pouco cética de vocês quererem desenvolver o ser humano, desenvolver essas habilidades sociais, o intangível? O ceticismo, do outro lado, ainda existe? Eu acho que existe, com certeza. Eu costumo dizer que, assim, que eu sou um cara que aprendo muito em podcast, em aula e no Instagram, né? Aí eu estava vendo a Cris Arcangeli, né, falando sobre, no Shark Tank, falando para um cara de um produto. E aí você tem 2 tipos de produto, né? Você pode querer, hoje em dia, se eu for no mercado, eu vou lá porque eu preciso comprar comida. Então, todo mundo precisa de comida, né? Todo mundo precisa. Só que tem um produto que, às vezes, você nem sabe que você precisa, mas você precisa, né? Esse é o pior dos problemas. É aquele problema que você tem e que você nem sabe que ele existe, né? Então, eu costumo dizer que o nosso produto principal, que é essa parte mais cética que você falou, é um problema que os estudantes têm, só que eles não sabem que ele existe. Então, quando a gente é nosso processo de venda desse produto, a gente sabe que a gente não vende para o seguidor que chegou hoje no 7º ano. Esse seguidor ele precisa ser educado por um tempo. Ele precisa entender que ele tem esse problema para depois ele se preocupar em como resolver ele. Porque ele nem sabe que ele existe, né? Porque tem um problema que eu sei, né? Que eu tenho. Tem 4 tipos de problemas, né? O que eu sei que existe e sei como resolver, o que sei que existe e que eu não sei como resolver. E tem aqueles problemas que eu não sei que existem, mas eu posso saber como resolver, e os que eu não sei que existem, nem sei como resolver. Então, o estudante, no começo da faculdade, ele não sabe que liderança é um problema para ele. Ele não sabe, porque ele acha que ele precisa saber como fazer ele precisa saber como reanimar o paciente. Só que não é reanimar o paciente, ele tem que liderar a equipe inteira da reanimação. Ele precisa coordenar a enfermeira que vai aplicar uma dose, ele tem que ter uma linguagem clara, efetiva, em círculo fechado, a pessoa tem que falar, ele tem que dar o exemplo para as pessoas respeitarem ele. Então, ele nem sabe que isso é um problema. E assim como as faculdades podem até não perceber que isso é um problema, até que uma perceba e dê uma chance para a gente e comece a colocar isso na grade curricular. E aí o mercado vai ter que acompanhar, né, Lai? É aquela coisa, né? O mercado é assim, né? Se uma pessoa aposta em uma coisa e essa coisa passa a deslanchar, o mercado todo vai ter que acompanhar, né? Então, eu acho que é cético, eu acho que nas universidades públicas isso não vai acontecer, né? Infelizmente, isso não vai chegar, porque eles não têm verba, eles não têm autonomia para fazer isso, e é uma grande oportunidade para
as universidades privadas de se diferenciarem, né? Lógico que nada vai superar a parte prática, né? Isso a gente define desde o começo. A gente fala para os nossos estudantes que eles têm que ir para a prática, eles têm que buscar estágio, mesmo estágios informais, que eles têm que aprender na prática. Só que ir para uma prática sem... e a prática, eu costumo dizer que é uma selva, né? Você não vai para a selva sem seu cantil de água, sem sua mochilinha com as coisas, sem você saber como cortar um coco. E é isso que a gente vai mostrando, ó, vá para a selva, mas eu vou te dar aqui seu cantilzinho de água, eu vou te dar uma faca amolada para você falar, eu vou te ensinar como lidar com o tigre, quando vier as formigas eu vou te mostrar como você lidar com elas. É isso que a gente vai fazendo, entendeu? A gente prepara o cara para ele ir para essa selva. E baseado no que a gente viveu e no que a gente observou que os nossos chefes de sucesso tiveram. Oh, incrível, incrível essa consciência desse caminho que vocês encurtam. E interessante ver que, assim, o diagnóstico da demanda, a capacidade da oferta, mas tem que dar um passo atrás no mercado e contar para essa demanda, para esse público-alvo de que ele precisa do que vocês vendem. Quando você fala que consome podcast, consome conteúdo, seu DNA empreendedor, para mim é algo, e de um lugar muito leigo falando isso, mas bastante atípico, né? Convivendo com o Arthur, eu vejo que ele é muito fora da caixinha e vejo isso em você, mas também só em vocês. Ontem, domingo, eu conversei muito com um primo se formando na USP, agora médico, e para mim ele é o extrato daquele médico que vive na bolha. Ainda há um certo, né, corporativismo muito grande, não é certo, né? Eu acho que ele é bem expressivo da bolha médica, justamente por isso, né? Vocês têm uma formação técnica muito profunda, então vocês têm muito conhecimento. E talvez, eu não sei, quero ouvir de você, que o médico não tem essa consciência de que ele precisa aprender, de que ele precisa se inspirar. Porque a bagagem ele já tem, ele passa 6 anos, a maior formação é a dele, que passa 6 anos aprendendo diariamente algo novo na faculdade. Então, quando a gente olha para ambientes, como, por exemplo, o Lead Futuro, para mim, embora eu reúna aqui mais de 70 segmentos, o médico ainda é um público distante, embora eu esteja vendo pequenos passos, ao considerar, por exemplo, que você e Arthur, médicos, estarão na quinta-feira num encontro sobre Omnichannel. Vocês vão escutar um case de varejo, vocês vão falar com dos principais cases de varejo do Brasil, agora mundo, quando a gente fala de clube de assinatura, estou me referindo aqui, pessoal, ao Wine. Mas olha o que eu estou trazendo como referência, um conteúdo que 2 médicos vão ceder seu tempo a partir do seu interesse de aprender algo muito improvável, escutar uma liderança que está ali num case absurdo, né, que é a Wine hoje no Brasil, falar de Omnichannel, então esse encontro de canais online, offline, enfim, olha essa pauta, o quanto distante do universo da saúde, universo médico ela está. Mas há um movimento, então, de interesse, estou usando exemplo aqui de 2 médicos, o Arthur e o Lucas, que lá estarão. Mas para mim vocês ainda são um pontinho fora da curva. Eu ainda não vejo... Olha a minha primeira pessoa falando e pode confrontar e dizer que estou errada. Mas o médico predisposto a romper a bolha do seu nicho, do seu networking e consumir aprendizado a partir da experiência do outro, de outros segmentos, ampliar seu repertório, não necessariamente naquele artigo científico, naquela pauta técnica, mas na experiência do outro, na escuta, na troca, com pessoas tão diferentes, mas que em comum têm essa maturidade corporativa, essa habilidade e desejo de troca. Como é que esse diagnóstico, eu acho que eu nem virei uma pergunta, foi mais um comentário da minha parte, mas como você percebe isso, esse comportamento do médico, ele existe, ele está mudando ou não? Você acha que ainda é uma bolha que vai permanecer? O que falta para romper? E você acha que precisa romper? Você acha que os médicos precisam estar em outros ambientes de networking e debates? Então, essa é uma reflexão que eu já tive há muito tempo, e foi um conflito que eu tive comigo mesmo, né? Qual que é o problema do médico? E isso começa desde a faculdade. O médico está sempre atrasado em conteúdo. Então, assim, ele não consegue dar conta de tudo que ele tem para ler da parte técnica. Ele é sobrecarregado, o cara chega para ele e fala assim, ó, toma aqui o livro de anatomia, toma aqui um livro de fisiologia, e que é humanamente impossível
você ler aquilo tudo. É impossível. Só que do mesmo jeito que é impossível você ler aquilo tudo, o seu professor te diz que você tem que ler, porque você vai salvar a vida de uma pessoa. Então o cara vive um conflito, porque ele não consegue ler tudo, porque ele não tem tempo, e aí o que é que ele faz? Ele fica com peso na consciência e deixa de ler outras coisas. Deixa de ler sobre ficção, ele deixa de ler sobre autoajuda, sei lá o que for, sobre empreendedorismo, sobre network, sobre tudo. Ele deixa, porque ele tem um peso na consciência de que ele não dá conta do mínimo que ele deveria fazer para aquela cena que eu falei do macaco é verdade. Só que esse conhecimento mínimo não é o detalhe do detalhe do detalhe, entendeu? É um conhecimento que essa diferenciação do que é que importa e o que é que não importa, você não tem. Porque o seu professor na faculdade, ele é um ultra especialista em fisiologia. Então você, muitas vezes, vai se espelhar no que ele sabe, mas você não precisa saber como ele sabe, né? Você não precisa saber disso. Então, essa questão do médico não se expor a outros ambientes e a outros conteúdos que antigamente era muito mais, na minha época não tinha essa facilidade de podcast, de vídeo, de aula, como tem hoje em dia no Instagram, ele não se expõe a isso. Ele não se expõe porque ele tem um peso na consciência de que ele está atrasado no resto. E aí forma uma bola de neve. Ele fica com peso na consciência e ele não se expõe a outras coisas. E tem uma outra coisa que é o egoísmo, né? Nós somos muito egoístas. E eu falo egoísta, eu falo eu sou egoísta. Eu sou. Todo mundo é. O que é esse egoísmo que eu falo? A gente só tende a fazer uma coisa quando a gente vê um benefício claro e evidente, né? Então eu vou pensar assim, nossa, vale a pena essa noite que eu tô cansado no meu plantão, eu ir lá para tomar um vinho? Porque é isso que vai fazer lá, né? Ele vai lá na Wine para tomar um vinho. Ele fala, não, eu tô cansado, é melhor descansar e amanhã. E ele não consegue enxergar o que vai além. Então me perguntam muito pra gente no 7º ano essa coisa de vale a pena. Eu falo, cara, você não tem como saber se tudo vale a pena. Porque tem muitas situações que você não sabe o que é que ela vai te trazer até o futuro. Então, por exemplo, fazer preceptoria, que eu e o Arthur fizemos. Vale a pena? Se você pensar no trabalho que você vai ter ao longo do ano, para o dinheiro que você recebe, não vale a pena. Mas se você pensar que isso pode te abrir portas que você nem sabe que vão ser abertas, ou que não vai valer a pena mesmo, mas se você não se expor a esse risco de você conhecer isso, você nunca vai saber se vale... Aí não vai valer a pena mesmo, porque você nem deu a chance de valer a pena. Então as pessoas tendem a fazer algo se ela enxerga um benefício óbvio e claro imediatamente na frente dela. E eu dou o exemplo de quando eu conheci minha noiva, né? Quando eu conheci minha noiva, eu dei esse exemplo no 7º ano lá, o pessoal me fez uma caixinha se valia a pena ou não fazer tal coisa. Eu falei, cara, você não vai saber até você ir. Quando eu conheci minha noiva, foi assim, eu trabalhei das 7 às 22, um amigo meu me pediu para eu ir acompanhar ele num bar, porque ele não queria ir sozinho, e eu falei, nossa, eu tô muito cansado, não vale a pena essa noite, não vai valer a pena, porque eu tô muito cansado amanhã, eu vou ter que acordar cedo, não vale a pena. Falei, não, mas eu vou ajudar o meu amigo. E valeu, e foi a coisa que mais valeu a pena, porque foi justamente isso, eu conheci ela nesse dia. Então, você ir nesse Wine Talk, é você dar a oportunidade de coisas acontecerem, porque se você não se expor a coisas diferentes e fizer mais do mesmo, você vai continuar no mesmo lugar. Não tem como você querer obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? E eu repito muito isso lá, né? Se todos os seus amigos fazem a mesma coisa e você faz a mesma coisa, não tem como você ser diferente. Então, eu acho que a gente está, e respondendo a sua pergunta que você fez, eu acho que está mudando, a gente tem um papel muito grande nisso, eu acho que essa é uma responsabilidade que a gente assumiu, de mostrar que a vida profissional, ela vai mais além, e que não existe uma vida profissional e uma vida pessoal, existe a sua vida, né? Existe a sua vida e que você vai ter que combinar ela com o momento profissional, com o momento pessoal. Vai ter um momento que eu vou dizer não para você, talvez tenha um momento que seja aniversário do meu pai. Eu vou falar, Laís, nesse momento não dá, eu vou para o aniversário do meu pai. Mas se você ficar pensando se tudo vale a pena ou não, aí que você não faz nada mesmo, né? Você tem que ter, assim, as coisas que são inegociáveis e ter a resto aquele bolo lá que você vai resolver de acordo com as coisas. Então, vale a pena esse podcast aqui que eu estou fazendo com você? Não sei. Não sei se vale a pena. Se você me perguntar, não sei. Estou falando que eu estou gostando. Essa hora aqui valeu, foi legal conversar com você. Mas pode ser que alguém que assista isso aqui em tal hora goste do que eu falei
e me procure oferecendo uma oportunidade ou uma faculdade. Então, assim, eu não sei dizer se valeu a pena ou não, mas eu tive que me expor a isso para saber no futuro se valeu a pena ou não. E se não valer, eu não vou nem lembrar disso, né? Eu não vou nem lembrar desse tempo que eu perdi. Não, e que eu contribuí. Então, eu acho que essa questão de valer a pena ou não está mudando, e eu acredito realmente que o médico vai conseguir sair, não vai sair 100% da bolha, né? O médico sempre vai ser um pouco cético, vai ser aquele cara sisudo, aquele cara do técnico, mas eu acho que a gente está puxando esse ecossistema mais para essa parte do papo, do conversar, de conhecer pessoas novas, de interagir, de não ficar nessa mesquinhagem de vale a pena e não vale. Meu Deus, Lucas Rezende, que ativo é você para o mercado, que aula, como eu estou adorando te ouvir. Eu entendo agora porque que o Arthur disse que a gente deveria se conhecer. E é engraçado quando a gente está nesse ecossistema empreendedor/empresarial, porque eu não acredito que empreender é só portar um CNPJ, né? Mas também a atitude de empreender do CNPJ do outro. Mas é muito legal quando a gente se vê aqui e começa a se conectar a pares, a pessoas como você. Eu aprendi muito, eu me inspirei, eu abri muito a minha mente. É um setor que eu tenho me surpreendido muito. O Arthur me deu uma aula ontem à noite e poder te escutar agora foi o que eu disse. Assim, eu estou ignorando que passamos o tempo. Eu sempre fico muito aqui rigorosa. Bateu 1 hora, eu faço meu encerramento. Eu vi 1h10 e já estou assim, meu Deus, eu não acredito que o tempo passou tão rápido. Mas foi para mim uma verdadeira aula daquilo que eu acredito como força, potencial e DNA empreendedor, o DNA que transforma esse país. Defendo o quanto a transformação, o desenvolvimento do Brasil está na mão da iniciativa privada e são discursos e práticas como a sua que validam essa minha visão e também aspiração. A gente viu aqui consistência, a gente viu uma humildade muito grande quando vocês falam sobre terem mentores, sobre terem referências em cases de sucesso. Isso para mim, assim, esse espelhar no outro, desde o D0, buscar referência, buscar aquilo que deu certo, é algo que tem que fazer parte da raiz empreendedora, que é a humildade. E vocês também tangibilizam essa humildade, especialmente você aqui, né? Falei muito com a sua figura enquanto líder, enquanto fundador, ao falar de vulnerabilidade e tê-lo também como ativo, se expondo de verdade, ao vocês ali falarem, né, sempre de forma tão pessoal, criando fãs, mas também se expondo. Para mim é evidente o quanto de risco vocês correm, o quanto vocês desbravam aí esse mercado no qual vocês estão chegando assim, ele é mato, né? Estão chegando ali desbravando e botando uma bandeira que vai então dessa autenticidade que também se dá, por exemplo, eu adorei essa referência, num vocabulário próprio. Tudo isso leva o quê? A essa criação dessa comunidade, desse pertencimento, que é o grande futuro, daquilo que as pessoas querem entender por comunidade, que é onde elas querem se relacionar. Essa visão ampla de empreendedorismo me encanta, me surpreende. Você trouxe uma frase aqui que foi marcante para mim, anotei, que é a capacidade de aprender o que tem que ser aprendido. E assim, Lucas, com muita gratidão a 1h10 do seu tempo, muito carinho, respeito e admiração pela tua história, eu agradeço por essa oportunidade. Não à toa, depois de conversar com o Pedro Weingartner e o Bruno Scolari, as pessoas que te conectamos, a reação deles foi de tanto entusiasmo e confiança, também respeito pelo que o 7º ano está construindo. Então, desejo muito sucesso para vocês, que contem comigo como Lead Futuro, porque eu tenho muita confiança em tudo que vocês estão fazendo na transformação desse mercado. O mundo precisa de médicos e quanto mais humanos vocês forem, mais próspera será a nossa relação com a medicina, com a saúde. Nós vivemos uma crise sanitária que mudou com certeza o modo como nos relacionamos com a medicina, né? Tantas barreiras caíram, tantos muros também. Então, dos dois lados, do médico, do paciente, a gente entende uma coisa só, são seres humanos. E que essa troca seja cada vez mais baseada, então, na essência daquilo que nos compõe, né? Somos, no final do dia, seres humanos dispostos a aprender, a trocar, a se acolher e a desenvolver juntos. Então, Lucas, obrigada de todo o coração por essa oportunidade. Parabéns pela tua história, pela tua trajetória que só está começando. Nossa, Lai, muito obrigado. Eu fico até
sem palavras depois de ver você falar, né? Porque é tão bonito ver você falar. Um dia eu quero ter a oportunidade de entrevistar você no 7º ano, né? Quem sabe ter essa oportunidade de você dar um pouco dessa parte, porque realmente é muito bonito ver você falar, e eu fico tímido, normalmente não tenho essa dificuldade de falar, mas vendo você falar tão bem assim, chega a me dar um pouco de timidez, e eu que agradeço a oportunidade, realmente, eu não vi o tempo passar, e realmente, não, uma hora foi um ganho para mim estar aqui, né, a visibilidade, a oportunidade de falar, eu acho assim, toda vez que eu falo do 7º ano, eu aprendo mais do que é que o 7º ano trouxe. Às vezes eu vou falar sobre o 7º ano, eu pego as coisas, eu pego o pitch, eu pego as coisas para ver, eu falo assim, não tem como, eu boto aqui do lado as aulas que a gente deu para vir, só que não dá, né, eu não consigo pegar e sai na hora, então cada vez para mim é um aprendizado, eu aprendo com a minha empresa todos os dias, né, eu cresço com ela, eu aprendo, e hoje foi um dia que, além, espero, de ter agregado para vocês, né, de agregado algo, assim, essa oportunidade me agregou, né, eu estou saindo daqui hoje uma pessoa melhor do que quem eu entrei, e eu não tenho nem palavras para agradecer, dizer que eu estou à disposição de todo mundo, a gente sempre no 7º ano, a gente tem essa questão de, se as pessoas mandam perguntas, até no direct a gente responde todo mundo, então aqui não é diferente, eu estou à disposição para ajudar quem quiser entrar em contato no perfil do 7º ano, no meu perfil pessoal, eu estou 100% à disposição para ajudar e para aprender também com vocês. Então, muito obrigado, Laís, pela oportunidade, muito obrigado à galera do Intox, da Regos, da Levels. Enfim, eu não tenho palavras para agradecer e de gratidão por esse momento tão especial. Muito obrigada pelas palavras aí tão generosas comigo. Foi uma grande aula, tenho certeza que saio daqui muito melhor do que cheguei, anotei muita coisa. Obrigada pela inspiração, por tudo que me ensinou. Pessoal, para que nos acompanhou aqui, obrigada pela participação, pela interação. E quem gostou, passem adiante. Essa live, como eu disse, fica salva no LinkedIn, no YouTube, e ela também se torna um podcast. Então, conteúdo bom, a gente tem que passar adiante, tudo aquilo que pode desenvolver e agregar o outro, que a gente multiplique. E que assim seja, então que essa live vá adiante. E toda a história e o conteúdo do 7º ano também. Eu já vi lá que amanhã, 9 e 7, tem aula gratuita. Eu botei aqui, que eu quero entrar amanhã para ver essa dinâmica, estou empolgada. Quero consumir alguma coisa, um pouquinho mais, quero entender mais esse segmento, né? Vai que um dia consigo empreender nele, consigo ele ser uma funcionária do 7º ano. Não, de jeito nenhum. Você vem para agregar muito. Mas, Lucas, conta comigo. Obrigadão, pessoal, e até a próxima. Obrigado, pessoal, até a próxima. A gente se encontra aqui. Valeu, brigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.